O filme começa com um jovem entrando em uma festa e procurando por seu irmão mais novo, e assim que localiza o garoto na casa, descobre que a porta estava trancada e que seu irmão não iria abrir, e com isso, destrói a porta e entra no quarto. Assim que avista, o rapaz encontra seu irmão com vários machucados e alucinando, e enquanto estava retirando o jovem da festa, algumas pessoas começam a gravar o estado do garoto, e não muito tempo depois, o jovem ataca seu irmão mais velho com uma faca, e logo em seguida, desvive a si mesmo. Depois disso, o filme nos apresenta para Mia, onde ela estava em um funeral, ouvindo um áudio que estava conversando com sua mãe. Em casa, enquanto estava lavando a louça, o irmão mais novo de sua amiga liga para a jovem e pede para que ela o busque na praça, e assim, conhecemos Riley, irmão mais novo de Jade. Assim que Riley entra no carro, a dupla começa a cantar enquanto estão indo para casa, porém, ao longo do caminho, encontram um canguru ferido no meio da estrada. Enquanto conversavam sobre o que iriam fazer com o animal, Mia decide acabar com o sofrimento do canguru. Entretanto, desiste da ideia e segue o seu caminho. Em casa, o filme nos apresenta Jade, e após pedir desculpas para seu irmão, Mia começa a conversar com a jovem. Ao longo do diálogo, Mia relata o acontecimento que teve com o canguru, mas enquanto estava falando, o namorado de Jade liga para a moça, porém, ela desliga o celular e retoma a conversar com Mia. Em seguida, Mia mostra um vídeo onde os jovens eram possuídos em uma festa, e depois disso, a jovem revela que faziam 2 anos exatos que ela tinha perdido sua mãe. Enquanto estava falando sobre o assunto, o namorado de Jade liga novamente para a jovem, e assim, retira Mia de seu quarto para falar com o rapaz. Não muito tempo depois, Sue, a mãe de Jade e de Riley, chega na casa, e assim que entra no local, consola Mia pelos 2 anos após a perda de sua mãe e diz que tudo ficará bem. Logo em seguida, enquanto Sue estava se preparando para dormir, Jade deseja boa noite para sua mãe. Porém, Sue descobre que a garota estava saindo de casa escondida para encontrar Daniel, e assim que chegam do lado de fora da casa, encontram Riley dizendo que iria junto com as jovens. Quando chegam na festa, Riley recepciona o trio, e ao longo do evento, Mia se sente deslocada enquanto tenta se enturmar. Enquanto Jade estava animando sua amiga, Daniel aparece no local e se une às garotas. Algum tempo depois, Riley isola Jade e diz que estava irritado por Mia estar no local, e depois da conversa, o jovem chama os participantes da festa para realizarem o evento principal. Logo em seguida, Mia se disponibiliza para ser a primeira a participar da brincadeira, e assim, enquanto um dos jovens estava amarrando a moça na poltrona, Riley explica que assim que Mia entrasse para o outro lado, deveria sair antes que o cronômetro chegasse a 90 segundos, porque senão, algo de muito terrível iria acontecer. Depois disso, Riley acende uma vela e diz que aquele ritual iria abrir um portal, e que para fechar, basta apagar a vela, e assim, a escultura de uma mão é posta na frente de Mia, e assim que segura a escultura, a jovem diz fale comigo, e um homem aparece em sua frente. Assustada com a situação, Mia solta a mão e a alucinação desaparece. Entretanto, é desafiada a realizar a passagem para o outro lado, e assim, realiza o ritual novamente, mas dessa vez, diz as palavras deixo você entrar, e com isso, entra em estado de transe, e ao longo da brincadeira, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Depois disso, a entidade que tomou Mia começa a ameaçar Riley, e quando um dos jovens tenta finalizar com a brincadeira, algo sai fora de seu controle e Mia fica além dos 90 segundos estipulados, e assim que consegue retirar a Mia do transe, a moça diz que estava tudo bem e o grupo de adolescentes comemoram o que aconteceu. Ainda na mesma noite, Riley pede para dormir junto com a Mia, e ao longo da conversa, a jovem relata um pesadelo recorrente que tinha, onde ela olhava para o espelho e não enxergava seu reflexo, e diz que passar pelo ritual com a mão de cerâmica foi uma das melhores experiências de sua vida. Ainda no mesmo momento, Riley questiona sua amiga como sua mãe partiu, e Mia diz que ela havia tomado uma grande dose de remédio para dormir, e graças a isso, veio a desviver sem que ninguém percebesse até o outro dia. No dia seguinte, Jade combina com Riley de realizarem a mesma brincadeira em sua casa, e ainda no mesmo dia, o grupo se prepara para realizar o ritual. Enquanto estavam se preparando, Mia pergunta para o dono do objeto como ele adquiriu a mão misteriosa, e Joss responde que aquela era uma mão de um vidente poderoso que foi embalsamada e escondida ao longo dos anos. Assim que se preparam, Daniel decide ser o primeiro a realizar o ritual, e assim que a entidade entra no corpo do rapaz, diz para Jade que Daniel não a amava, e começa a tocar em seu corpo extraindo prazer. Logo em seguida, Riley finaliza o ritual, e assim que toma consciência, Daniel pede para que o grupo de jovens delete os vídeos que gravaram enquanto a entidade estava em seu corpo, e com isso, se retira da casa enfurecido. Logo após, o filme nos mostra os jovens se divertindo com a mão de cerâmica, e depois de algum tempo, Riley diz que gostaria de realizar o ritual também. Entretanto,
Jade o impede e uma discussão se inicia. Após algumas trocas de ofensas, Jade se retira do local, e Riley pede para Mia deixar que ele participe por 50 segundos, e assim que se prepara para invocar uma das entidades, o garoto fica assustado, porém, recebe o apoio de Mia para seguir em frente. Assim que permite que o espírito tome seu corpo, Riley começa a falar com Mia com a voz de sua mãe, e graças a isso, a moça pede para que não fechem o ritual até terminar de conversar com sua mãe. Logo que o diálogo se encerra, a entidade começa a ferir gravemente o corpo de Riley, e graças a isso, Mia fica anestesiada se retirando do local, enquanto o grupo de jovens resgata o garoto inconsciente. Depois disso, ouvimos Jade conversando com Su sobre o acontecimento, enquanto alguns policiais interrogam um grupo de jovens sobre o que tinha acontecido com o garoto. Ainda na mesma noite, assim que chega na casa de seu pai, Max, o pai de Mia, questiona sobre o que realmente aconteceu na casa de sua amiga, porém, a moça retruca dizendo que ela não iria dizer a verdade, já que seu pai também não era verdadeiro em suas palavras quando o assunto era sua mãe. Em seguida, logo que Mia entra em seu quarto, descobrimos que ela havia roubado a mão do vidente. Depois disso, o filme nos mostra a jovem indo visitar Riley. Porém, assim que avista o garoto, Su aparece e ordena que a jovem não se aproxime mais de sua família. Ainda no hospital, Mia ouve sua mãe lhe chamando, e assim que entra no banheiro para averiguar mais de perto, alguns eventos sobrenaturais começam a acontecer, porém, não a encontra no local. Enquanto estava se retirando, Mia encontra Daniel nos corredores, e após algum tempo de conversa, o rapaz leva a jovem até sua casa. Assim que chegam no local, a dupla começa a conversar sobre o ritual, e Mia diz que gostaria de falar com sua mãe novamente. Entretanto, Daniel se recusa a ajudá-la. Ainda na mesma noite, enquanto Daniel estava dormindo, o filme nos mostra Mia revendo os vídeos que havia gravado com Ria, sua mãe, e logo que dorme, a jovem começa a ter sonhos com Daniel, Max e Ria. Assim que acorda, Mia avista uma das entidades saindo das sombras, e não muito tempo depois, a mulher coloca o pé de Daniel em sua boca. Porém, assim que o rapaz acorda, descobre que Mia é quem realmente estava fazendo aquilo. Assustado, Daniel volta para sua casa, e graças a isso, Mia começa a se agredir, e não muito tempo depois, tenta fazer contato com sua mãe através da mão de cerâmica. Assim que invoca uma entidade, Ria aparece para sua filha, e Mia questiona se o que aconteceu com ela foi proposital ou alguém havia desvivido-a, e Ria responde que nunca faria aquilo consigo mesma, e revela que Riley estava vulnerável e necessitava de ajuda. Depois disso, o filme nos mostra Su e Jade banhando Riley enquanto o garoto permanecia inconsciente, e não muito tempo depois, o menino ataca sua irmã e começa a se ferir, tentando se executar. Ainda no mesmo dia, o grupo de jovens tentam encontrar uma solução para o problema que surgiu, e ao longo da conversa, Mia revela que mesmo sem estar em contato com a mão de cerâmica, ainda visualizava algumas entidades. Como explicação, Joss diz que o dono anterior da mão do vidente estava com os mesmos sintomas de Mia, e que graças a isso, atacou seu irmão com uma faca, e posteriormente, eliminou a si mesmo, e assim, Mia pede para falar com o irmão sobrevivente. Assim que encontram o rapaz, Cole diz que não iria participar, independente do que eles estivessem fazendo, e assim que entra no ônibus, Mia e seus amigos o acompanham logo em seguida, e após algum tempo de conversa, o grupo desce do ônibus, e Jade e Mia começam a discutir, e não muito tempo depois, encontram uma possível solução para Riley. Logo que chega no hospital, começam os preparativos para Riley abrir o portal novamente. Porém, o plano não funciona como planejado, e graças a isso, Mia tenta invocar o espírito de Riley. Entretanto, uma menina aparece e diz que pode levá-la até Riley, e assim, descobre que o garoto estava sendo atormentado por inúmeras entidades no limbo. Quando volta para o presente, Mia entra em desespero e diz o que tinha visto. Assim que chega em casa, Max chama sua filha para conversar, e assim, revela que Ria, sua mãe, havia escrito uma carta para a dupla antes de partir. Após ler a carta, Max consola sua filha. Entretanto, Mia avista sua mãe onde ela diz que o que estava escrito na carta não era verdade, e assim que se retira para seu quarto, Ria diz que aquele com quem a jovem estava conversando não era seu pai. E enquanto a dupla conversava, Max tenta entrar no local agressivamente, porém, o filme nos revela que o verdadeiro Max estava na sala da casa. Ainda durante a conversa, Ria revela que para que Riley seja liberto, diz que ele precisava partir para o outro lado, e logo em seguida, a entidade consegue entrar no quarto de Mia, e não muito tempo depois, começa a atacar a jovem, e assim que Mia consegue revidar os ataques, percebe que havia executado seu verdadeiro pai. No dia seguinte, Mia liga para sua amiga Jade e diz que descobriu o que era preciso ser feito, e pede para que ela vá até sua casa para revelar o seu plano. Logo em seguida,
O filme nos mostra Jade indo para a casa de sua amiga. Entretanto, vemos que Mia estava no estacionamento do hospital, e assim que chega no quarto de Riley, só aparece e revela que descobriu que seu filho teve um surto, e com isso, pede desculpas para a jovem. Não muito tempo depois, Mia pede para ter um tempo a sós com o garoto, e graças a isso, a moça consegue enxergar a entidade que tinha possuído Riley, entretanto, não consegue eliminá-la. Enquanto isso, Jade chega na casa da Mia, e assim que entra no local, encontra Max gravemente ferido, e com isso, liga para sua mãe e diz que não era para permitir que Mia chegasse até Riley. Assim que Sue chega no quarto, descobre que Mia e seu filho haviam desaparecidos, e do lado de fora, assim que Jade chega no estacionamento do hospital, avista Mia levando Riley para longe do local. Com isso, enquanto a moça segurava Riley na beira da estrada, Ria aparece e incentiva sua filha a finalizar o plano, e assim, o filme nos revela que Mia pulou no meio da estrada sozinha. Entretanto, é teleportada para o hospital, onde descobre que havia sido desvivida. Não muito tempo depois, uma vela se acende próximo à jovem, e logo que se aproxima, encontra um rapaz lhe esperando para apertar sua mão, e assim, descobre que se tornou uma das entidades da mão de cerâmica, e não muito tempo depois, o rapaz permite que ela possua seu corpo. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Fale Comigo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!